Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. João, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 14 também. Está escrito: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí. Atravesse o corredor, pegue na mão de quem está do outro lado. Isso, aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Tem algum pentecostal aqui nessa noite? Então vamos orar mais uma vez. Enquanto isso, o sonoplasta vai me ajudar com o som aqui. Som ele tem, só precisa ter boa vontade. Feche os olhos. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da cidade de Crato, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Isso, abra o som para mim, tira o compressor, o que você tiver aí de limitação de som, tira para mim, tá bom? Minha voz é muito afônica, é muito rouca. Eu não tenho uma voz de leão igual tem o irmão Adão. Eu não tenho uma voz de anjo como tem a cantora. E eu não tenho uma explosão de voz igual tem o Roberto. Eu só tenho a minha voz como ferramenta. Então me ajude, porque se o som ficar bom, você vai ganhar um beijo. Pelo sorriso ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um abraço naquele menino ali, tá bom? E um beijo. Pronto, se ficar assim, eu te agradeço, tá bom? Glória a Jesus. Quem aqui está disposto a fazer uma viagem comigo essa noite? Mas é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Se você não quer fazer esta viagem, dá tempo de você se levantar e ir para sua casa. Pelo horário, dá tempo de você assistir o Corujão ainda na sua casa. Mas se ficar comigo esta noite, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voando sobre nós aqui neste lindo congresso. Roberto, mude a música para mim, filho. O texto que eu li essa noite
é um texto muito conhecido. Inclusive, enquanto eu estava lendo, eu notei, assim, meio de canto de olho, de soslaio, que algumas pessoas ficaram espantadas, porque em um congresso desse nível, desse porte, que tem esta aptidão de trazer tantas pessoas inspiradas para cantar ou pregar, vir um pregador e ler João 14, parece que não faz muito sentido. João 14 é aquele tipo de texto que a gente lê em culto ao ar livre, que a gente ensina em escola bíblica dominical, que a gente conta em uma reunião familiar. Mas fique em paz, eu conheço a Bíblia e eu sei o que eu estou fazendo. Se eu conseguir traduzir em palavras a metade do que Deus já falou no meu coração sobre este texto, somente a metade, alguns dos que estão aqui não voltarão para suas casas andando essa noite, voltarão voando nas asas do Espírito Santo. Alguém acredita nisso? Então dá mais um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pastor. Falando em João 14, eu me recordo a primeira vez que eu vi alguém lendo esse texto. Presbítero irmão Olaide Gomes, um senhorzinho pequeno, lá do meio do mato, onde eu nasci, um homem simplório, não sabia muitas coisas de teologia, mas havia nele uma graça, que apenas a leitura da palavra na voz dele provocava em nós algum tipo de emoção. Amei aquele texto que ele leu naquele dia. Passou-se uma semana e eu estava no meu primeiro evangelismo pessoal, e o líder da mocidade, chamava-se Marcos também, ele distribuiu para cada um de nós um pacotezinho de folhetos. E eu me lembro até hoje o primeiro folheto que eu peguei na vida. O cabeçalho dele tinha uma floresta, embaixo um texto, e o texto era de João 14. E o nosso líder de mocidade sempre dava para nós ensinamentos, e ele dizia: antes de vocês entregarem um folheto a alguém, leia, para que caso a pessoa pergunte, você sabe do que você está entregando na mão dela. E eu parei para ler, e quando eu li João 14, eu fiquei com uma felicidade tão grande, que eu li uma vez, eu li a segunda vez, na terceira vez eu já lia de olhos fechados, e eu consegui memorizar alguns versículos de João 14. E eu me lembro que o rapaz que estava do meu lado para evangelizar comigo era o Márcio, e eu falei: Márcio, eu acho que eu já estou vivendo um momento de milagre com os crentes. E ele falou: por que, Feliciano? Eu digo: porque até alguns dias atrás eu era coroinha lá na igreja católica e nunca havia memorizado nada. E olha que eu li a Bíblia inteira a primeira vez com 9 anos de idade. Era a Bíblia Ave Maria, lá na paróquia Cristo Rei. E agora é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia dos crentes, e eu consegui memorizar. E ele falou: que texto? Eu falei: João 14. Para mim era o ó. O Márcio olhou para mim com a cara de comum, dizendo assim: meu filho, nós assembleianos, a gente conhece João 14 de cor. Então isso que você está sentindo não é milagre não, é porque esse texto tem vida em si mesmo. E é verdade. Os assembleianos que estão aqui devem se lembrar de João 14. Alguém lembra? Lembra como está escrito lá no início? Como é que começa? Não se turbe, crede em Deus, porque na casa de meu pai, se não fosse assim, vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha a vida desse texto. Esse é um daqueles textos, reverendo Adão, que não precisa ser pregado. Como ele saiu da boca do próprio ungido da eternidade, o texto é carregado de uma graça e de uma unção muito viva. O tempo foi passando e eu fui amadurecendo, comecei a estudar teologia, e não tem muito tempo que eu descobri de fato o que é João 14. E eu confesso aos irmãos que o dia que eu estava lendo e o Espírito Santo me revelando, e eu entendendo o motivo da existência de João 14 na nossa Bíblia, eu chorei profundamente. E eu espero que o mesmo sentimento que me envolveu naquele dia envolva todos nós aqui nesta noite. A Bíblia Sagrada não é um livro que foi escrito para ser
um livro. Os escritores da Bíblia Sagrada não escreveram os escritos para que eles pudessem estar agrupados um dia. Mal sabiam eles que um dia os nossos pais da fé, os pais da igreja, estariam tendo esta ideia de pegar livros esparramados, a maioria deles encontrados lá nas cavernas do Qumran, em Israel. Todos eles alicerçados e guardados dentro de vasos. Alguns livros milenares, outros centenários. Imagine vocês que o primeiro livro da nossa Bíblia e o último livro da nossa Bíblia estão separados por um período de 1600 anos. Quantos anos eu disse, igreja? Quase 2 milênios. O primeiro escritor da Bíblia e o último escritor da Bíblia nunca se viram, nunca se conheceram, não sabiam que um iria existir após o outro. Mas quem lê a Bíblia sabe e tem o sentimento de que parece que os dois, o escritor do Gênesis e o escritor do Apocalipse, sentaram em uma mesa para entrar em um acordo, porque o que um começa, o outro termina. Gênesis começa com um casamento, por exemplo, entre Adão e Eva, os nossos ancestrais. O Apocalipse termina com um casamento entre Jesus Cristo e esta noiva que está aqui na minha frente e na minha retaguarda. A Bíblia Sagrada, portanto, é esse livro magnífico, fantástico, carregado de revelação. Eu tenho lido a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa, e confesso aos irmãos, de vez em quando eu abro um texto e eu falo: como é que eu nunca percebi? Porque ler eu já li, mas por que é que eu nunca percebi esse texto? E aí o Espírito Santo fala ao meu ouvido: é por isso que ela é a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não é apenas um livro comum. Uma vez em um debate teológico, um cientista olhou para mim e disse: você parece ser um rapaz inteligente, e você acredita mesmo num único livro que tem mais de 40 autores? Eu digo: jamais acreditaria num único livro com mais de 40 autores. Ele olhou para mim e sorriu com um sorriso maquiavélico e disse: ora, você crê na Bíblia, um livro que tem mais de 40 autores? Eu disse: não, o senhor está enganado. Eu creio na Bíblia, exatamente porque ela não tem mais de 40 autores, ela tem mais de 40 escritores. Autor é um só. E só para os desavisados, ele está aqui em Crato nessa noite. E ele é tão grande que enquanto os pés dele caminham entre nós, porque ele visita os castiçais que estão sendo acesos, a face dele está diante dos serafins do céu que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Crato está ficando cheia da sua glória. Eu amo este livro. Só que o que poucas pessoas conhecem, só vão conhecer aqueles que estudam teologia com mais afinco, é que o primeiro livro da Bíblia não é o livro do Gênesis. O primeiro livro escrito da Bíblia é o livro de Jó, que também foi escrito por Moisés. E o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Para trazer a vocês a revelação que Deus me deu, você tem que ter esse entendimento. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Não é porque os livros estão em uma sequência de 1 a 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, que eles foram escritos em sequência. Bem como os evangelhos não foram escritos em sequência de histórias. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de São Marcos. Qual evangelho? Escrito 70 anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. Como esse livro foi escrito então, pastor? A tradição naquela época era oral. As pessoas conheciam uma história, memorizavam ela, sentavam com os filhos, contavam a história exaustivamente, até o filho memorizar também. E depois faziam testes para ver se o filho havia memorizado. Aí o filho, quando se casava, contava para o filho dele a mesma história, o mesmo processo. E assim a história era contada de geração em geração. Olha então, os textos da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, levou-se uma temporada para serem agrupados. O Evangelho de João, que é esse evangelho perfeito, onde Jesus Cristo é catalogado como Deus
encarnado. Ele é chamado do quê? Não ouvi, 1, 2, 3. Por falar nisso, acotovela seu irmão, chame a atenção dele e diga para ele: você já leu os evangelhos? Vamos ver se os crentes mentem ou se são verdadeiros. Quem aqui já leu os 4 evangelhos? Levante a mão para eu ver. Eu vou ali morrer e já volto. Eu sabia que muitos não tinham lido, mas não tantos. Você nunca leu os 4 evangelhos? Reverendo, o senhor permite eu tirar um chicote aqui agora? Levante a mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai doer só um pouquinho. O meu povo erra por falta de conhecimento. Mas isso só acontece com o povo de Deus. Qualquer pessoa que deixa a sua religião e se converte ao espiritismo, em menos de 6 meses, ela lê todos os livros de Allan Kardec, incluindo o livro principal, o Livro dos Espíritos. Qualquer pessoa que se converte às Testemunhas de Jeová, em menos de 1 ano, ela está apta, preparada para ir para a rua com mais de 100 versículos memorizados na cabeça, depois de ter lido toda a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que tem vários textos na nossa Bíblia arrancados. Qualquer pessoa que se converte ao Islã, em menos de 3 meses, ela já devorou o Alcorão. E depois de 1 ano, ela é capaz de morrer pela religião dela, e pior, matar pela religião dela. Somos o único povo que saímos das trevas, nos convertemos à luz, colocaram na nossa mão um livro, dizendo para nós: esse livro é uma bússola. Se você estiver no meio de um mar bravio, com uma bússola na mão, você não se perde no meio do caminho. Nos ensinaram que este livro é a voz de Deus falando conosco. E aí vem você, cristão, que diz que é salvo e não leu nem os evangelhos. É o mínimo. Eu sou professor de teologia, já formei mais de 8.000 alunos ao redor do mundo. Aprenda. Você precisa conhecer esse livro. Vou te ensinar com uma parábola. Um dia eu estava na frente da televisão assistindo um filme de um japonês, chinês, coreano, cearense. É tudo igual, baixinho, do olho rasgado. Ele chamava Jack, esse aí, Jack Chan. Quem já assistiu um filme do Jack Chan aqui? Ah, o filme você assistiu, Bocó. O Novo Testamento você não leu. Vamos aprender com o Jack Chan então. Estou assistindo um filme do Jack Chan e ele briga muito. Só que nesse filme era um filme pastelão, porque ele sozinho bateu nos 300 homens. Eu nunca vi aquilo. Ele bateu em todo mundo, reverendo Adão. Só que quando ele viu que ele estava cansado, ele desarmou um soldado e pegou uma metralhadora e apontou para os 300 que estavam se levantando. Todo mundo levantou as mãos. E ele deu um sorrisinho, né, dizendo: se eu soubesse, tinha pegado essa arma mais cedo. Só que teve um soldado que olhou para ele, viu ele manusear aquela metralhadora errado. O soldado com as mãos levantadas foi dando um passo. O Jack Chan falou: pare, senão eu vou atirar. Ele deu o segundo passo, o Jack Chan disse: pare, senão eu vou atirar. No terceiro passo, o Jack Chan atirou, mas não saiu bala nenhuma. O soldado tomou a metralhadora da mão dele, destravou a arma, mexeu aqui embaixo e fez assim, prrr, e rendeu o Jack Chan. E disse assim para ele: do que adianta ter uma arma poderosa se você não sabe como usá-la? Pegou aí ou não? Do que adianta carregar esse livro debaixo do braço como se fosse desodorante? Do que adianta deixar esse livro aberto lá do lado da sua cama, no Salmo 23, a página está até dura, como se fosse uma mandinga, uma boa cumba? Porque o ímpio tem a macumba, o crente tem a boa cumba. A Bíblia Sagrada não foi feita para ficar aberta na sua estante, não foi feita para ficar debaixo do seu braço, não é um adereço para ornar com a sua roupa.
O salmista diz: quer vencer o mal? Esconda a palavra no seu coração, e aí você não vai pecar contra o Senhor. Leia a Bíblia a partir do Novo Testamento. São 4 evangelhos. Quantos eu disse? Pergunte a mim, por que não 3, pastor? Pergunte a mim, por que não 5? Promete que não vai escandalizar? Lá nas cavernas do Qumran, onde encontraram esses 4 evangelhos, encontraram outros 36. E eu já li todos eles. Livros que são chamados não canônicos. Livros tidos pelos nossos velhos pais, desde o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, como livros que não tinham inspiração divina. A Bíblia Católica, por exemplo, tem 7 livros a mais que a nossa, sim ou não? E por que aqueles livros que tem lá não estão na nossa Bíblia? Se alguém te perguntar, o que você vai falar? Não sabe, né? Aí eles vão falar que você rasgou a Bíblia. Então você tem que ter conhecimento para você explicar para eles. No livro de Tobias começou a oração aos mortos, e lá em Hebreus capítulo 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então não adianta orar por quem está morto, tem que orar por quem está vivo. Lá no livro de Judite, nós vamos encontrar a primeira aparição de um objeto parecendo uma vela, onde se acende uma luz para encaminhar as almas. E por isso os nossos pais tiraram esses livros. São livros que têm peso histórico, mas eles esbarram nas doutrinas que nós conhecemos. Nesses 36 outros evangelhos tem esse problema, eles esbarram nas nossas doutrinas. Então deixaram na nossa Bíblia somente 4. Quantos? Agora olhe para mim, quem conhece a Bíblia sabe que a Bíblia não fala apenas em palavras. A Bíblia, até as vírgulas dela conversa com a gente. Por isso que lá em Apocalipse diz que não é para acrescentar nenhum tio. Sabe o que é um tio, né? Um acento em cima de uma letra. Não está dizendo para não acrescentar uma palavra, uma frase. Está dito, não acrescente nenhum tio, porque tudo que está aqui por um propósito. Deus fala até nos pontos finais dessa palavra. Então, se Deus fala através dos pontos, das vírgulas, dos acentos das palavras, respire fundo. Deus também fala através dos números. E o crente acredita na numerologia bíblica. Quer ver um crente ficar feliz? Ele comprar um carro, uma moto usado, quando ele vai ver a placa tem o final 7. Ele entra no mistério, ele é renovado. Eita, que Deus está confirmando, ó. Número 7. Uma irmã está olhando, viu o número 40. Ela só não faz o sinal da cruz porque se converteu. Porque sabe que na Bíblia Sagrada o número 40 é o número da provação. Jesus 40 dias no deserto, Israel 40 anos no deserto, Elias 40 dias, e por aí afora vai. A Bíblia conversa conosco através dos números. Ora, todas as vezes que olhamos para o número 3, ele aponta para a trindade divina. O número 1 para a unicidade de Deus. O número 7 para a perfeição. O número 6 é o número do homem. E por aí vai. Quem estuda a Bíblia, o número 70, ele fala sobre tempos e temporadas. Então a Bíblia conversa conosco através dos números, sim ou não, igreja? Então se ajeite no banco. Beto, mude a música. O número 4 é um número profético na Bíblia. O número 4 é o número da plenitude da terra. Você nunca deu risadas? Pergunte do quê? Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo, vou mudar para Crata. Você nunca deu risada lendo a Bíblia quando o escritor diz assim, sobre os 4 cantos da terra? Ri do que, pastor? A terra é redonda. Não entendeu? Tem que desenhar. Como é que algo redondo tem canto? Mas o escritor bíblico disse sobre os 4 cantos da terra. Ele se baseou nos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Nós temos 4 estações do ano que regem a terra. Então o número 4, ele é um número da plenitude da terra. O número 4 é o número de uma visão perfeita. De uma visão o quê? Vou te dar um exemplo. Se esse púlpito fosse daqueles de antigamente, ele seria de madeira. E se eu pedisse para que todos os que estão aqui desenhassem um púlpito de madeira, nós teríamos 4 fotografias dele. Porque os que estão na frente só conseguiriam desenhar o que está aqui.
Os que estão aqui só conseguiriam desenhar o que está atrás. Os que estão à esquerda, o que vem à esquerda. Os que estão à direita, os que vêm à direita. E se pegássemos esses 4 desenhos e pendurássemos eles em uma parede, veríamos a plenitude da visão. Eu sou muito antigo, eu sou da época que o cinema era mudo. Alguém lembra disso aqui? Tem um ali que é velho como eu. O restante era tudo assembleiano, nasceu na igreja, nunca viu isso, entendeu? O cinema era mudo. Charles Chaplin não tinha som. Aquele cinema era chamado Cine 1D, em uma dimensão. Ele só tinha imagem. Quando os homens, através da tecnologia, criaram o som, aí eles criaram o cinema 2D. Em alguns cinemas de shopping, quando você entra e você compra o ingresso, sai lá, sala 2D. O que é aquela sala 2D? É a sala que tem imagem e tem som. Com o passar do tempo, a cor, que era apenas uma monocrática, ficou colorida. Então criou-se o cinema 2D. O cinema 2D é aquele que você ouve e vê as cores. Mas de repente, alguns anos atrás, inventaram o cinema 3D. Quem já foi em uma sala 3D? Primeira vez que eu entrei numa sala 3D, eu sou matuto da roça, eu passei uma vergonha. Quando eu botei aquele óculos, eu vi um negócio vir na minha frente, eu tentei catar. Alguém tentou catar também? É só eu, o único burro sou eu. Fala, seja sincero, quem tentou catar? Todo mundo já tentou. Porque o que é o Cine 3D? Ele tem imagem, ele tem som, e você parece que interage com ele, porque as figuras se movem, se aproximam de você. Só que alguns anos atrás eu estava nos Estados Unidos da América, lá na Disney, e eu fui assistir um cine lá dentro da família Simpsons, e era um cinema 4D. É a última revolução e invenção em cinema. O que é o Cine 4D? Além de você ver as cores, ouvir o som, interagir com óculos, porque tudo vem aqui, a poltrona que você está, ela se move. Você olha na tela, eles estão entrando numa estrada, a sua poltrona começa a tremer. Eles viram na escada, a poltrona vira junto. Eles viram para cá, eles passam perto da água e cai água em cima da gente, não ao ponto de molhar. O vento sopra, você sente o vento, porque a cadeira da frente tem um caninho que sopra o vento no seu rosto. Aquela menininha do Simpsons, aquele bebezinho da chupetinha, ela foi comer um donuts, me deu uma vontade de comer. Eu senti o cheiro do morango aqui no meu nariz. E em compensação, o Homer Simpson soltou um pum, aquele miserável. E o pum veio no meu nariz. Então o que é o Cine 4D? É um cine perfeito. Você não apenas vê, você não apenas ouve, você participa do filme. Por quê? É a plenitude da visão do homem. Nós temos 4 evangelhos, porque cada evangelista tirou um retrato de Jesus. Cada um viu Jesus de um jeito. O evangelho de Mateus, Mateus viu ele como rei. Por isso que tem aquela genealogia, e esse que gerou a esse, que gerou a esse, que gerou aquele. Porque escravo não tem genealogia. Gente pobre, você não quer saber de onde ele veio nem para onde vai. Mas um rei só é rei quando ele prova que vem de uma linhagem real. Mateus desenhou Jesus como rei e tirou uma foto. Jesus é rei para mim. Aí vem Marcos. E Marcos tem um evangelho mais simples, não tem genealogia, não tem nada. É um evangelho que você lê em uma única olhada nele. É um evangelho, uma linguagem corriqueira. Por quê? Porque Marcos não conheceu Jesus. Marcos era discípulo do apóstolo São Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. E Pedro conheceu Jesus. Só que Pedro era analfabeto. Pastor, como é que o senhor sabe? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Depois que Pedro prega, os homens dizem: não são estes homens iletrados? Como podem pregar com tanta audácia e eloquência? O Espírito Santo estava dentro de Pedro e Pedro pregou com audácia. Mas Pedro não sabia ler nem escrever. Já Marcos era um erudito. Quando Pedro está para morrer, ele está preso em Roma, ele manda chamar Marcos. Marcos, seu discípulo, sabe ler e escrever. Marcos vem com papiro, nanquim e uma pena. E Pedro diz: ô Marcos, eu quero deixar um retrato de Jesus. Como assim, Pedro? Eu quero contar tudo que eu me lembro dele. E você vai escrever, porque eu quero que as pessoas vejam Jesus como eu vi. E Pedro viu Jesus como um servo. Porque todas as cacas que Pedro fazia,
Jesus ia e escorava ele. É ele pulando na água e afundando, e Jesus catando ele pela mão e ajudando. É ele arrancando a orelha do soldado, é Jesus indo lá e colando a orelha no lugar. É ele fazendo, é ele não deixando Jesus lavar os pés, e Jesus dizendo: eu tenho que lavar, senão você não tem parte comigo. Aí ele estica os pés, estica as mãos, e todo mundo conhece a história. O Evangelho de Marcos foi ditado pela boca de Pedro. E tem um versículo no Evangelho de Marcos que não tem em nenhum outro evangelho. Capítulo 16, versículo de número 7. Assim que Jesus ressuscitou e as mulheres estavam na tumba, os dois anjos que apareceram a elas disseram a elas assim: avisem aos discípulos, vírgula, e a Pedro, que eu me encontrarei com ele lá na frente. Vou falar de novo. Avisem aos discípulos, vírgula, e a, não ouvi, que eu me encontro com ele ali na frente. Quem não leu o Evangelho não sabe o que eu estou falando. Por que Jesus falou de Pedro? Porque Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha trocado Jesus. Pedro tinha arrebentado a comunhão dele. E Pedro era tão covarde que nem tirar a vida teve coragem. Pelo menos Judas fez isso. Quando Pedro está naquela casa e as mulheres chegam esbaforidas dizendo: a tumba está vazia, os anjos disseram que Jesus ressuscitou, todo mundo está feliz, menos Pedro. Porque Pedro negou. Pedro está com depressão profunda. Quando Pedro escuta que Jesus ressuscitou e ele vai começar a se autoflagelar, uma mulher se aproxima dele e diz assim: Pedro, se acalma. Por quê? Porque ele se lembrou de você quando ressuscitou. João não escreveu isso porque para João não significou nada. Mateus não significou nada. Lucas não significou nada. Mas para Pedro significava tudo. E se Pedro não dita o Evangelho de Marcos, nós não tínhamos esse versículo, e nós nunca iríamos saber que a misericórdia do Senhor de fato é capaz de pegar aquele que traiu Jesus e colocar ele para ser o maior pregoeiro do Evangelho, ao lado de outros no Novo Testamento. Então Pedro, por desenhar um Jesus simples, tirou uma foto de um Jesus que era servo. Aí chegamos em Lucas. Qual o nome? Lucas não era judeu. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas não foi apóstolo. Lucas era grego. Lucas era médico. O que é que um médico está fazendo escrevendo um evangelho? Como ele escreveu o evangelho? Lucas era discípulo do apóstolo São Paulo. Lucas caminhou lá de São Paulo depois que Paulo foi jogado de cima de uma muralha e deixaram ele em coma. Foi Lucas que cuidou de Paulo. E quando Paulo voltou, Lucas achou tão interessante a filosofia de Paulo que ele trocou a medicina para caminhar com Paulo, para escrever a história como biógrafo, mas sem se converter. Ele trocou dizendo assim a Paulo: eu te dou o meu trabalho como médico, porque Paulo precisava de cuidados, e em troca você me deixa escrever a sua história. Paulo fechou o negócio. Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos inteiro. Só que até o capítulo 19 Lucas não era crente ainda. Mas o capítulo 19 para frente Lucas se converte. Pergunte como? Lá na cidade de Troade, Paulo está pregando um sermão que começou às 6 da tarde, foi até meia-noite. Quando deu meia-noite, um crente que estava na janela despencou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. O nome dele era Eutico. Quando aquele moço caiu, quebrou o pescoço e morreu, acabou o culto, e as pessoas aos gritos: um médico, precisamos de um médico. Um médico, meia-noite? Onde é que vai arrumar um médico à meia-noite naquele lugar? E não é que dentro daquela casa tinha um médico. O médico levanta a mão e diz: eu estou aqui, meu nome é Lucas, eu sou médico. E ele vai lá, e quando ele põe a mão aqui na artéria do rapaz, no pulso, Lucas faz aquilo que todo médico faz quando não tem uma resposta lógica para dar à pessoa: perdemos ele, o rapaz está morto. O desespero, os gritos, e a multidão de repente vai abrindo, e vem vindo um homem de 1,5 metro de altura, que era o apóstolo São Paulo. Paulo vem vindo arrastando uma perna. Há quem diga que ele era caolho, há quem diga que ele era manco de uma perna, calvo por natureza, de 1,5 metro de altura. E você ainda acha que você é feio? Olha como era Paulo. Paulo chega em Lucas e diz: que foi, doutor? O que está acontecendo? Eu imagino Lucas dizendo para ele: foge, sai correndo. Por quê, doutor?
Porque quando você prega, as pessoas já te apedrejam. Quando a notícia esparramar que esse garoto, esse adolescente morreu num culto seu, eles não vão te matar, vão arrancar pedaços de você, vão te torturar até a morte. A morte será pouco, então fuja. E Paulo dizendo: não, doutor, calma aí. Todo mundo olhando para Paulo e para o médico. Eu imagino Paulo dizendo assim: doutor, o que aconteceu? O rapaz está morto. E quem falou para o senhor que ele está morto, doutor? Ô Paulo, eu sou médico, eu estudei o corpo humano, não há vida nele. É Paulo quem inventa essa história de a gente procurar uma segunda opinião, viu? Eu imagino Paulo dizendo: então o senhor me dá licença que eu vou procurar um outro médico aqui para saber qual é a opinião dele. Você é louco, Paulo, é meia-noite, não tem outro médico. Doutor, o senhor nunca prestou atenção, mas esse médico nunca deixou a gente sozinho. O senhor me dá licença que eu vou ligar para o telefone dele. E qual é o telefone dele, Paulo? 3332. 33 é o capítulo, e 3 é o versículo, e 2 é 2 joelhinhos no chão, que está escrito no livro de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aleluia. Paulo liga, o telefone de Jesus atende. Pois não, Paulo? Senhor, tem um moço caído aqui na minha frente, o doutor Lucas da Grécia falou que está morto. Qual é o seu diagnóstico? Paulo, ele só está dormindo. Acorda ele. Paulo se levanta e diz: doutor, o meu médico particular falou que o rapaz está dormindo, dá licença que eu vou acordar ele. E a Bíblia diz que Paulo chacoalha Eutico, e Eutico volta à vida. E quando o Eutico volta à vida, o médico Lucas fica apavorado, porque os deuses da Grécia que ele servia, todos os deuses do panteão grego, não podiam fazer aquele milagre. Mas o Cristo, o Yeshua, aquele carpinteiro de Nazaré que Paulo vivia falando, ele trouxe o morto de volta à vida. E Lucas se converteu ao Evangelho. Paulo está em Roma, falta 30 dias para ele morrer. Ele recebe uma visita do médico, do amigo Lucas, e ele diz: meu amigo, eu serei tomado desta terra, e eu preciso de um último favor seu. Pois não, Paulo? Como você é inteligente, como você é um homem da ciência, como você tem habilidade com escrita, eu preciso que você volte lá nas terras por onde passou Yeshua. Procure as testemunhas que ainda estão vivas, daqueles que o viram, daqueles que andaram com ele, daqueles que experimentaram seus milagres, e colha testemunhos e coloque em um livro. Paulo morre, Lucas vai lá para Nazaré, e ele começa a vasculhar a vida de Jesus. E interessante, o evangelho de Lucas é o evangelho que mais milagres tem. Milagres de cura divina. Nenhum outro evangelho tem tanto milagre como Lucas. Quer perguntar o porquê? Ele era médico. A fascinação dele era com curas. Como ele não podia curar, ele foi procurando todos os milagres que Jesus havia feito. E aí Lucas chama Jesus de Filho do Homem. Ele chama Jesus de o homem perfeito. E por quê? Porque médico gosta e tem paixão pelo corpo humano. Os gregos sempre gostaram do corpo humano. Os gregos inventam os esportes, a academia. São eles, por causa do corpo humano. Então Lucas desenha Jesus como um homem perfeito. Então Lucas tira uma foto de Jesus e pendura na parede. Já temos 3 fotos: um rei, um servo e um homem perfeito. Amém até aqui? Beto, mude a música. Faltou uma foto. E a foto vai ser tirada pelo amigo que Jesus amava, o discípulo a quem ele amava. Seu nome é João. É João quem vai tirar essa foto. Só que temos um problema que precisamos estudar. João era sócio de Pedro, era um homem iletrado também. João vai aprender a ler, pastora, quando ele tinha 90 anos de idade. Pergunte: como o senhor sabe? Eu estudo muito. Ele escreveu primeiro o Apocalipse. E ele só escreveu o Apocalipse porque quando Jesus apareceu para ele na ilha de Pátmos, Jesus disse para ele: tudo o que você ver e ouvir, escreve em um livro
Ele saiu da ilha, entrou numa faculdade, numa escola, aprendeu a ler e escrever, terminou os seus dias pastoreando a cidade de Éfeso, e no auge dos seus 90 e tantos anos, ele escreveu o Apocalipse e o seu Evangelho. Mas o Evangelho de João, ele é estranho. Pergunte por quê. Ele começa com uma linguagem que não é da terra. Ele começa com uma linguagem que é alta demais para um pescador, para um homem iletrado. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele veio para os seus, os judeus, mas eles o rejeitaram, e eu sinto muito por isso. Mas a todos, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Agora prepare a manga da camisa, a ponta da gravata ou um lenço, que nós vamos receber um batismo de quebrantamento. Vou começar a pregar agora. João foi escrito assim. O capítulo 14 de João deveria estar ali próximo do capítulo 20, porque o capítulo 14 é um capítulo de despedida, não é um capítulo de ensinamento, é um capítulo de despedida. Diga comigo, despedida. Como o senhor sabe, pastor? Está no texto. Toda despedida traz dor, tristeza, angústia. Os discípulos estão tristes em João 14. Como é que o senhor sabe? Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas eu estou indo para lá preparar o lugar. E depois que eu preparar o lugar, eu vou voltar para vocês. E eu vou pegar vocês, vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Era para ser um momento de alegria, o final desta profecia, desta palavra, desta promessa, sim ou não? Mas eles continuam tristes. O capítulo 14 é um capítulo de formatura. Jesus não teve apenas 12 discípulos. Nós erramos quando pregamos isso. A gente sempre fala: Jesus teve 12 discípulos. Não, ele teve 12 apóstolos. Discípulos, centenas. Só em Lucas capítulo 10, ele mandou uma comitiva de 70 discípulos irem de 2 em 2 evangelizando. O que é discípulo? Aluno. A palavra discípulo significa aluno, e a palavra rabi, raboni, significa professor, mestre. Quando chamam Jesus de rabi, estão dizendo professor. E quando ele chama eles de discípulos, está dizendo alunos. Jesus montou uma escola ao ar livre, porque os judeus se inspiraram nos gregos, desde as escolas de Aristóteles, que ensinava sempre ao ar livre, e etc. Os grandes professores, os grandes filósofos caminhavam pela terra, paravam em lugares abertos e iam falando. As pessoas que se interessavam pelo assunto deles caminhavam ao lado deles. Alguns deixavam tudo para segui-los. E Jesus foi um grande professor. Chegou um dia que a escola dele estava tão famosa que ele tinha na frente dele 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ele ensinava a todos eles. Só que as pessoas, quando viam aquele professor, sabiam que ele não era um professor comum, porque além de ensinar, ele fazia coisas invisíveis aparecer na frente deles. Ele multiplicava pão, multiplicava peixe, ele trazia a vista para os cegos, ele tirava defuntos de dentro da tumba. Então as pessoas caminhavam ao lado dele. Ora, quem é que não queria aprender com ele? Todos iam caminhando ao lado dele. O apogeu da escola foi com 15.000 alunos, mas de repente a escola começou a fracassar. A escola foi diminuindo o número de alunos, e ele não parou de fazer milagres, mas os alunos passaram a deixá-lo de lado, e ele continuava operando e ensinando.
No último episódio que eu vejo ele ensinando na sua classe, ele olha para trás e só tem 12. E ele dá uma bronca tão grande neles, falando para eles: podem ir embora se quiser. E ele vira as costas e sai andando. Ele olha para trás, lá vem os 12 andando de cabeça baixa. Ele olha para eles assim: vocês não vão embora? Aí um deles diz assim: e para onde iremos nós? E para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia. Esses 12 alunos terminaram o curso. Assim como no nosso país, geralmente uma faculdade simples é 4 anos, a de Jesus durou 3 anos e meio. Em 3 anos e meio eles estavam formados. O capítulo 14 é o capítulo da formatura. É o capítulo que ele vai entregar o diploma para eles. É o capítulo onde o professor vai olhar para os alunos e vai dizer assim: olha, vocês estão formados, agora vocês podem ensinar os outros. Quando eu cheguei aqui e chamei vocês, eu disse: é chegado o reino de Deus entre vós. Agora eu digo diferente: o reino de Deus está dentro de vocês. Não entendeu? Vou falar de novo. Quando ele chega sozinho ensinando, ele diz: é chegado o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus aqui. Agora que ele ensinou e formou os alunos, ele diz: eu posso ir embora, porque o reino de Deus que estava aqui, agora está dentro de cada um de vocês. Mas nem essas palavras deixam eles felizes. Eles estão tristes, olhando para ele com choro. E eu imagino Jesus usando o seu poder, lendo a mente deles. O dia que eu meditei nisso, foi que eu falei para os irmãos que eu chorei. Eu entendi porque eles estavam tristes. Eu acho que eu também ficaria. Imagine uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito, que dorme do seu lado, que acorda do seu lado, que almoça com você, que janta com você, que caminha com você. De repente ela chega para você e diz assim: estou indo embora. É dolorido demais. Eu enterrei um filho. Eu sei do que eu estou falando. Quando Jesus disse que estava indo embora, eles ficaram tristes, porque agora eles não estavam com ele por causa de milagres, não estavam com ele por causa das mágicas, entre aspas, não estavam com ele só por causa daquilo que ele falava. Eles se afeiçoaram a ele. Jesus passou a chamá-los de amigos. E tinha 3 que iam além da amizade, eram íntimos dele. O trio Parada Dura: Pedro, Tiago e João. Jesus percebeu que eles não queriam deixar ele ir embora. Não era só por causa dos milagres, era porque eles se afeiçoaram a ele. Então Jesus disse para eles: ei, mas vocês são meus alunos. O sonho do mestre é que o aluno se torne melhor do que ele. Pastor, isso é heresia. O senhor está dizendo que a criatura vai ser melhor do que o Criador? Não, eu só vou repetir o que Jesus disse para eles: vocês farão as obras que eu faço, e farão outras. Não ouvi, igreja? Repita, porque senão quem está me assistindo e não conhece a Bíblia vai achar que estou fazendo uma heresia. O que está escrito: farão as obras que eu faço e farão outras. Você já meditou nisso? Jesus trouxe o morto de dentro da tumba depois de 4 dias. E ele está dizendo: eu ressuscitei ele. Vocês farão obras maiores do que essa. Não caiu a ficha? Ele trouxe a vista aos cegos. Ele disse: eu curei cegos, mas vocês farão obras maiores do que essa. Ele multiplicou pães e peixes. Está dizendo: mas vocês farão obras maiores do que essa. Já sei, tem uns aqui que são crentes demais, então já sei onde te pegar. Para você milagre não importa. Então deixa eu te falar uma coisa que ele fazia: ele perdoava pecados. E ele diz: eu perdoo pecados, mas vocês farão obras maiores do que essa. Você consegue acreditar que esse irmão que está aí do seu lado, olhando o pregador, já tem uns 30 minutos com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Essa outra irmã que está do outro lado aí já abriu a boca de som umas 50 vezes, está com o olho seco. Achou que eu não ia falar, né? Parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Olha que o culto está emocionante. Você acredita que essa outra criatura que está aí atrás de você, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, se
sair daqui agora, chegar no meio da rua e pegar uma pessoa morrendo ali, a pessoa nunca foi batizada nas águas, não pediu perdão pelos pecados dela a ninguém, não devolveu o que roubou, mas se ele pegar na mão dela e falar para ela: faça comigo a oração do pecador, e eu abro a porta do céu para você ser salvo. Dá para acreditar nisso? Jesus estava dizendo isso para eles: vocês não sentirão a minha falta, porque vocês serão autossuficientes. Eu posso ir embora, vocês vão dar conta do assunto. E nem isso deixou eles felizes. E aí Jesus vasculhou a mente deles e entendeu que eles não queriam que ele, a presença dele, se apartasse. Aí Jesus diz assim para eles: já entendi o que vocês querem, e eu vou dar para vocês. Eu vou, mas quando eu chegar lá, um outro vai vir. O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra outro, na língua grega, significa gêmeo, idêntico, igualzinho. Jesus está dizendo: eu vou, mas eu vou mandar um gêmeo meu para cá. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu vou, mas quando eu chegar lá, eu vou mandar alguém que é igualzinho a mim. Eu vou, e quando eu chegar lá, eu vou mandar alguém que vocês não vão sentir a minha falta, porque ele fará em vocês a mesma obra que eu fiz quando aqui estava. Eles arregalaram os olhos, não perguntaram com a boca, mas com a mente. Jesus responde com a boca. E esse que eu vou mandar para vocês é um espírito. Mas não é um espírito comum, é um espírito da verdade. Em algumas Bíblias a preposição está de verdade. Porque essas duas preposições, de e da, era a maneira de Jesus explicar para eles que o espírito que havia de descer entre eles não era como os espíritos que já habitavam naquela terra, não era como os espíritos que estavam dentro do Gadareno, não era como os espíritos que atormentaram aquela mulher que andava encurvada e eles viram Jesus expulsar, não eram espíritos que entravam em manada de porcos. O Senhor disse: o espírito que eu vou mandar é o espírito da verdade. Aqueles espíritos que vocês conhecem só descem sobre cavalos, porque cavalo pode ser comandado. Você pega ele pelo cabreço, leva ele para cá, para lá e você doma. O espírito que eu vou mandar para vocês, ele não vai domar vocês. Primeiro que ele não desce sobre cavalo, ele só desce sobre ovelhas do pasto do sumo pastor. E ele não vai dominar a mente de vocês. Vocês não vão estar num culto uma hora e vão ficar cheios dele e vão voltar a dizer: onde estou? Quem sou eu? Não, isso acontece em centro de feitiçaria. Porque no centro de feitiçaria, o espírito que desce lá domina a mente da pessoa, escraviza ela. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele é um gentleman, ele é educado, ele é sensível, ele é amigo. Quando você cantou o primeiro louvor, eu senti ele. Ele é querido e ele está aqui entre nós. Ele não é um espírito de guerra, não é um espírito de grito. Ele está aqui entre nós. Ele é tão simples. Permita-me te falar dele. Ele é tão sensível, ele é tão humilde, que quando você entrou aqui neste lugar, ele estava lá na porta. Você passou por ele. Ele estava lá como uma criança, apertando as duas mãos numa ansiedade. Você passou e ele disse: quem sabe é hoje. Quem sabe hoje ela volta. Quem sabe hoje ele volta. Pastor, mas eu nunca saí. Não estou falando da igreja. É voltar para aquele quartinho de oração. É voltar para aquele jejum que você fazia. É voltar para a leitura da palavra. É voltar para a frente da televisão. Não para assistir Big Brother, não para assistir as séries da Netflix, mas para voltar a assistir as velhas pregações que te davam força para encarar a segunda-feira brava que chegava no início da semana. Quem sabe ela não volta a falar em línguas estranhas, porque até agora, nesses últimos dias, você tem usado a sua língua somente para falar da vida das pessoas. O Espírito Santo tem saudades de você. Um Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis.
Agora preste atenção, porque a palavra é revelada. Vós o conheceis, porque Ele está convosco, e Ele estará em vós. São duas palavras, faço questão de ler. João 14. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Repita comigo: com. Repita: em. De novo: com. Diga: em. É diferente. Estar com. Por gentileza, me ajude aqui. Fique aqui do meu lado. Pegue na minha mão. Isso é estar com. Mas agora eu vou precisar que você sente. Vem você aqui, garoto. Vem cá, rápido, rápido, rápido. Porque o que eu vou fazer com você eu não dou conta. Com Ele eu dou. Pega aqui na minha mão. O Espírito Santo e você. Com você. Você vai, Ele vai. Você para, Ele para. Você anda, Ele anda. Ele está convosco. Mas se tudo der certo, um dia, além de estar convosco, Ele vai estar em vós. Em não é com é do lado. Em é mais ou menos assim. Ele está conosco. Mas o desejo dele não é estar conosco, é estar em nós. Agora me escute. O que eu vou falar não é fácil de falar e muito menos de ouvir. Nos últimos anos, os dons espirituais desapareceram. Esse manto de revelação que habita no ministério do reverendo Adão é um dom. E é um dom raro. Não deveria ser. Porque a promessa não é só para o Adão. É para todos nós. Quem dá o dom é o Espírito Santo. Leia em casa 1 Coríntios capítulo 11, 12, 13 e 14. E você vai ver Paulo tentando resgatar os dons da igreja de Corinto, que foi a igreja mais poderosa, e se perdeu no meio do caminho por causa de pecados. Paulo escreve a carta para tentar trazer a igreja de volta. A primeira coisa que ele ensina é como é que o culto tem que acontecer. No capítulo 11 ele fala: voltem a cultuar de verdade. Culto não é ajuntamento de gente. As pessoas entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto. Eu vou falar de novo. As pessoas entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto. O milagre não se dá na igreja. O milagre se dá no culto. E o verdadeiro culto não acontece na igreja. Acontece nas regiões celestiais. De que forma? Quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm testemunho, louvor e palavra, palavra e louvor, louvor e palavra, palavra e louvor. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Esse é o verdadeiro culto. Agora dá uma olhadinha do seu lado e vê se a pessoa está cultuando. Como é que uma criatura consegue cultuar com essa desgraça desse chiclete na boca? Parece que a pessoa está sentada em cima de um formigueiro. As pessoas não param de andar, não param de levantar, estão sentadas, passando a mão nas costas da namorada. Eu vi daqui de cima casais trocando beijos aqui dentro. Aqui não é a casa da mãe Joana.
ser santo não é a placa que está lá fora. Você só respeita dentro do seu templo, da sua igreja? Não, o que faz o lugar ser santo não é a placa da igreja, é uma presença invisível que está aqui dentro. É diante desta presença que você deve se curvar e adorar e respeitar. Estão sentindo ele aqui? Estão sentindo ele aqui? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Ele está aqui. Agora me escute. Ele não quer só estar aqui, Ele quer estar aqui. Os crentes mais modernos não buscam mais a santidade. Cada um é dono do seu próprio nariz, e cada um faz aquilo que dá na sua cabeça. Pastores de paletó e gravata, como eu pregando, parece que já não inspiramos mais a confiança das pessoas. A internet destruiu o resto que tinham de respeito às lideranças. Os tempos são duros e difíceis. O Espírito Santo está com você, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu tenho muita dúvida se Ele está em você. E eu te dou provas disso. Diga, me dê uma, pastor. Ele não pode estar dentro de você, porque se Ele estiver dentro de você, tudo que você ver, Ele vai ver também. E Ele não pode ver o que você anda vendo. Você sabia que o TikTok tem dom de revelação ou não? Sabia? Não? Pois ele tem um algoritmo dentro dele, que quando você para na frente de uma imagem, de uma música, de uma piadinha, de nudez, de pornografia, por mais de 30 segundos, ele recebe um aviso dizendo: essa pessoa ama ver essas coisas. Aí ele mesmo passa a te entregar aquele tipo de conteúdo. O Espírito Santo não pode olhar, rapaz, o que você anda olhando, nem o que o senhor anda vendo, amigo. Com a esposa deitada do seu lado na cama, ela dormindo e o senhor olhando. Ele até queria estar dentro de você, mas ele não consegue, porque ele não habita em coisa podre. É duro falar isso, mas não tem outra explicação para os dons terem desaparecido. Nem batismo com o Espírito Santo temos mais. Precisamos importar barulhos para que a igreja, chamada outrora de povo barulhento, continuasse fazendo um tipo de barulho. Antigamente era glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Hoje isso não foi instrumento, palmas, gritos e agito. Será que era tudo mentira do nosso passado, irmão Adão? Será que era mentira aqueles cultos que a gente participava? As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo cantando o hino 15 da harpa. Eu participei de culto que os presbíteros pegavam aquele maldito sininho e chacoalhavam até a gente quietar. Fala, quieta, quieta. A gente fala, mas Jesus está batizando com o Espírito Santo. Ele fala, não é hora disso. Olha só, era tanta unção que eles tinham que controlar o culto. O que tinham aqueles velhos que a gente não tem? Eles não tinham televisão,
não tinha um celular, não tinha um time de futebol, eles só tinham a cruz, só tinham a Bíblia e o quartinho de oração. Eram analfas de pai e beta de mãe. A maioria deles só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Liam tudo errado a Bíblia. Vamos ler no livro de Êxodo, vamos ler no livro de Genésio. O dia que Jesus me tomou numa unção terrível, e foi ali que Ele me deu o ministério, estava pregando o presbítero Ovídio Ramos. Ele disse: Jesus falou comigo nessa tarde que Ele vai dar aqui para alguém o dom que Ele deu para o profeta Albuquerque. Levantou a irmã Maria de Paulo dizendo: esse profeta Albuquerque, ele é americano? É algum homem que veio de fora? Não, é o profeta Albuquerque da Bíblia. Disse: mas não tem Albuquerque na Bíblia não? O vídeo diz: tem. O Albuquerque falou assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque, mas para o velho era o Albuquerque. Estou terminando. Vila sem hospital, sem UPA, sem farmácia, as casas tudo lá feitas de barro, as portas de madeira, as janelas fechadas com tramela. E aqui ninguém sabe o que é tramela. Quem sabe o que é tramela aqui? A doença ruim, a tal da dor, só dá de noite. A gente acordava de noite com os gritos das crianças. Um dia um grito era tão desesperador que nós abrimos a janela e lá vai um irmão com um filho quase morto no braço, correndo. Todo mundo abriu a porta e saiu correndo atrás dele. Ele foi para onde? Para a casa do presbítero. Bateu na porta, o presbítero abriu, lá vem ele com a lamparina. Que foi? O irmão desesperado: meu filho está morrendo, está sentindo dor. A Bíblia diz que é para procurar o presbítero, e o presbítero vai ungir com óleo e Jesus vai curar. O presbítero foi: espera aí que eu já vou pegar o óleo. E ao invés do presbítero voltar com aquele vidrinho do óleo santo de Israel, a mim pessoal, em vez de ter aquele vidrinho perfumado com mirra, lá vem o presbítero com uma lata de banha de porco, 18 litros. Ele enfiava a mão na banha de porco e separava os pedaços de carne, porque a carne ficava lá dentro para conservar. Pegava a banha de porco, deita o menino aí. E ao invés de ungir, ele untava o menino, da cabeça aos pés, vira ele, dos lados. Pronto, está curado, pode levar. A criança dormia. A gente não sabia se estava curado ou não, mas a criança dormia. No dia seguinte, 6 da manhã, a gente acordava, abria a janela, olhava para a rua, lá estava o moleque soltando papagaio, pipa. Mas não era aquele menino que estava morrendo? Ô menino, vem cá, o que aconteceu que você estava morrendo ontem, agora você está soltando papagaio? O presbítero ungiu e Jesus curou. O que é que eles tinham que nós não temos? O Espírito Santo que está conosco estava dentro deles. Ele quer voltar para dentro de você. Ele quer voltar para o seu ministério, companheiro. Ele quer voltar a te usar como te usava antes. É natural no meio da caminhada a gente se perder. É natural no meio da caminhada a gente se esgotar. É natural no meio da caminhada a gente entrar em crises. É natural, eu já tive crises. Mas nunca é tarde para recuperar o que foi perdido. Por quê? Porque Ele está aqui. Está aí. Ele está aí. Ele está aqui. Não é pelo grito do pregador, não é pela eloquência do pregador, é pela presença dele. E eu estou extremamente tocado, porque Ele está falando comigo que Ele quer recuperar todo o tempo que você perdeu. Acredite ou não, vai haver um avivamento em Crato.
Um avivamento prometido, esperado, ele está se aproximando. Só não chegou na plenitude porque alguns ainda precisam voltar à sua posição original. Quando você fizer a opção de voltar a ser o que você era antes, quando você voltar à opção de buscar as prioridades que você tinha antes, então ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu sobre a sua vida. E aí o Espírito da verdade vai habitar dentro de você, e você e ele, de mãos dadas, vão sair daqui, e o mundo inteiro ouvirá falar do seu ministério. Eu vou profetizar. Se o Espírito Santo encontrar aqui nesta noite 100 homens e mulheres devotos, não precisam ser santos ao extremo, mas que querem buscar a santidade, se esses 100 homens e mulheres, a partir dessa noite, voltarem a orar, a jejuar, Cratos será conhecido como a capital do avivamento e dos milagres do Brasil. Se alguém acredita, pegue a profecia, põe no coração e dá um grito para acordar a cidade inteira. Fique de pé comigo. Antes de chamar qualquer pessoa à frente, eu quero primeiro preparar o seu coração. Pegue na mão de quem está do seu lado. A minha oração nessa noite, a primeira, é para que ele volte a ser o Deus da providência. Ele precisa prover de novo a santidade, a alegria, o desejo, a fome da presença dele. Então, de olhos fechados, eu quero orar só com quem tem coragem de dizer: eu já fui melhor, e eu quero voltar a ser como era antes. Vem, estou te esperando aqui na frente. Quero orar só com quem tem coragem de dizer: eu parei de orar em línguas há muito tempo, eu não tenho mais dons, eu não tenho mais visão, eu não tenho mais sonhos. Eu quero orar com pastores que estão aí no meio e entregaram o seu rebanho. Eu quero orar com pessoas que foram excluídas, excomungadas, com pessoas que perderam o casamento. Chega bem na frente, chegue bem na frente. Você não precisa ficar olhando para mim, só chegar aqui perto. Isso, as pessoas estão vindo. Vem. Beto, vamos convidar o Espírito Santo para ele vir.